Aleluia, boa noite. Que a paz seja convosco em nome de Jesus Cristo. Uma alegria poder estar aqui com você, compartilhando da presença de um Deus que é vivo e suficiente para as nossas vidas. Que Deus os abençoe poderosamente. Te convido a saudar a pessoa que está ao teu lado. Diga para ela: Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado aqui. Que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Toma o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar, por favor, as crianças de 4 a 9 anos para ir para o culto infantil, por favor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos profetizando 2023. E há 2 semanas atrás nós tivemos aqui conosco o nosso amigo pastor Amâncio. Na semana passada nós tivemos aqui o nosso amigo pastor Carlos. E hoje o pastor Rodrigo nos abençoa com a presença, junto com a esposa, pastora Maisa. Tá no caminho, pastor? Deus abençoe vocês pela presença, por estar conosco e pela amizade. Amém. Me alegro muito com a sua vida, com a tua casa. Agradeço também a Deus pela vida dos seus filhos. Quero já convidar o pastor a assumir o altar aqui em nome de Jesus. Gostaria que você recebesse o profeta de Deus sobre a tua vida, aplaudindo o Senhor em nome de Jesus Cristo. Pastor, me dá uma licença fazer uma oração pelo pastor aqui, em nome de Jesus. Deus, eu abençoo o teu filho, o teu servo, que se dispõe a estar aqui junto conosco. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor dê para ele a bênção, Pai, sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre o ministério. Senhor, nós conhecemos o quão grandioso é levar o desafio que o Senhor nos concedeu como pastor de igreja. Eu te peço em nome de Jesus, que lá na cidade onde ele foi constituído, que o teu nome... Meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam em seu coração. É uma alegria poder retornar a esse lugar, a essa casa tão acolhedora, esta igreja que tanto abençoa nossas vidas. E eu estava preocupado, até falei, pastor, eu estava preocupado, falei, não me chamaram mais, será que está acontecendo alguma coisa? Mas é que as agendas são difíceis, né, pastor? E graças a Deus o Senhor preparou hoje para nós estarmos aqui. Me sinto muito honrado de ter essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E é com muito temor e tremor que eu peço ao Senhor que me use aqui para falar com vocês, porque vocês estão num propósito muito sério, que é profetizar acerca do próximo ano. É receber aquilo que Deus tem para nós no próximo ano. E é lógico, nós enxergamos pela fé, então não aconteceu ainda, mas nós já estamos falando daquilo que vai acontecer. Então, é uma alegria estar aqui com vocês e compartilhar da palavra. Hoje pôde vir a minha esposa, pôde vir os meus filhos, e é uma alegria estar com eles aqui. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Livro
do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler a partir do verso 27, tá bom? Versículo 27. Diz assim a Sagrada Escritura: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Só a título de informação, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. E esses capítulos estão divididos, historicamente e teologicamente, em 3 livros, ou em 3 partes, porque do capítulo 1 até o 39 foi escrito numa época em que havia muitos confrontos na monarquia, havia um problema com o Império Assírio. Então ele está ali ministrando e falando ao povo nesse período. Do 40 que nós lemos aqui até o 55, ele está falando para o povo num tempo do período do exílio, o tempo que Israel ficou cativo por 70 anos. E os outros mais, do 56 ao 66, ele fala no tempo da reconstrução de Jerusalém. Então, essa faixa que nós vamos aqui falar tem como pano de fundo o finalzinho do tempo de escravidão de Israel. O povo estava no findar daquele período de 70 anos, ou seja, crianças que nasceram nesse período já estavam quase completando 70 anos. Então, alguns morreram nesse período porque já entraram de idade avançada no período da escravidão, no período que o Senhor estava tratando o seu povo. Mas o Senhor, olhando o coração daquela igreja, olhando o coração daquele povo, olhando a nação de Israel, dizendo algumas palavras, envia uma palavra de socorro para o seu povo. Porque Deus conhece a estrutura do homem. E Deus havia dito ao povo de Deus: eu vou levantar uma nação mais poderosa que vocês. Essa nação vai levar vocês cativa e eu vou tratar o juízo com vocês. Eu vou corrigir vocês, mas o meu propósito é edificar vocês de uma maneira muito maior do que eu já tinha feito. Então, o plano de Deus era esse: vou tratar o meu povo, levando para o cativeiro, produzindo neles arrependimento, e depois eu trago eles de volta e reconstruo aquilo que foi destruído, para que o meu nome continue sendo glorificado. Só que o povo, quando nós lemos aqui o que Isaías está falando, o povo já estava cansado. O povo já não estava aguentando mais esse período, e por isso que o povo vai questionar a Deus, vai falar com o Senhor, perguntando: até quando, Senhor, ficaremos nessa situação? Parece que o Senhor já não vê mais as nossas aflições, parece que está estendido o prazo que o Senhor está nos punindo. E quando o Senhor Deus observa esta fraqueza no coração do povo, quando o Senhor observa que as forças estavam acabando, que os limites estavam se findando, o Senhor manifesta a sua palavra e vem com uma palavra de ânimo para que eles não desistissem
daquilo que Deus tinha preparado. Porque se eles parassem naquele período, naquele processo, não alcançaria o alvo e o objetivo final. Então Deus vem com a sua boa palavra. E aqui eu já consigo extrair um ensinamento e uma mensagem logo inicial para o nosso coração. Como Deus conhece a nossa estrutura, como Deus sabe da nossa limitação e do nosso limite, porque cada um tem o seu. Talvez nem você mesmo conheça o seu limite, mas o teu Deus conhece. Ele vem para nos falar assim, olha, toda vez que te faltar alguma coisa, toda vez que falta no homem, o Senhor vem para completar com aquilo que é divino. Quando está acabando aquilo que é força em nós, o Senhor manifesta aquilo que é espiritual em nós. Quando nós traçamos uma linha no chão e nós dizemos assim, olha, eu só consigo ir até ali, as minhas forças só me levam até ali, o Senhor vem sobre nós e Ele começa a nos alimentar, a nos encher de tal forma que Ele vai colocando em nós aquilo que é divino e aquele limite que nós traçamos para nós mesmos, nós vamos adiante. Então, se você crê, eu gostaria que você levantasse a sua mão e recebesse essa boa palavra sobre o teu coração, porque o teu Deus chamou este homem para vir aqui ministrar essa palavra e encher o meu coração, e quando eu falo nisso, o meu coração queima, para dizer para você assim, que ainda que no próximo ano, e ainda no dia presente, e ainda antes do findar do ano, você chegue em certos limites, que a tua força parece que esteja se acabando, ou que você traçou e disse, eu não consigo ir além disso. Ele está dizendo, despreocupa, não ponha no teu coração o sentimento de desistir, porque eu virei e colocarei sobre ti aquilo que é divino, e você irá passar do limite que você acha que pode. Eu creio nisso. Onde houver falta do homem, o Senhor vai completar com a virtude divina. Esse capítulo 40 eu tenho um apreço especial, porque logo no começo, nos primeiros versos, o profeta Isaías vai anunciar o João Batista que haveria de vir como precursor do ministério de Jesus. E ele vem anunciando, e o próprio Jesus cita esse verso do capítulo 40, quando ele vai falar de João Batista. Porque a forma que João Batista vem ministrando é algo maravilhoso. E ele está citando aqui porque essa profecia era para o tempo presente, como também uma profecia para os tempos de Jesus. E ele disse assim que uma voz, aquela voz que clama no deserto, viria pregando e anunciando um novo tempo. O texto aqui que eu separei aqui para ministrar aos irmãos, é quando ele diz assim, os montes, os outreiros, serão abatidos, e os vales, ou seja, os lugares mais profundos, serão aterrados, serão aplainados. Os caminhos tortuosos serão endireitados. O que ele está falando ali? Era uma expressão de algo que acontecia no tempo, quando um rei ia visitar alguma aldeia ou até outra nação, antes do rei sair com a sua equipe, ele mandava na frente homens preparados para ver qual era o caminho. E se o caminho fosse muito sinuoso, muito torto, eles endireitavam o caminho. Se houvesse lugares muito altos, eles vinham aplainando, eles vinham tirando a terra. E se houvesse vales muito profundos, eles iam aterrando para que o rei passando, quando o rei chegasse, o caminho estivesse preparado. Era isso que João Batista iria fazer, preparar o caminho, endireitar os caminhos tortuosos, tirar os montes e aplainar os vales. Ele estava falando nada mais e nada menos que arrependimento. Ele estava dizendo, se vocês se arrependerem, aqueles que estiverem andando em caminhos tortuosos, começarão a andar por caminhos direitos.
Aqueles que houverem soberba, estiverem andando em soberba no seu coração, serão abatidos, e aqueles que estiverem, os pecadores arrependidos, que não conseguem se levantar e estiverem nos lugares mais baixos, serão trazidos para cima. E então todos estarão no mesmo nível, porque quem vem é o Rei. E o Rei nos coloca na posição que Ele quer. Então é isso que o Senhor estava fazendo com Israel, estava tratando, porque Ele queria deixar o povo no nível, para que recebesse o melhor que Ele tinha. E nós precisamos passar também por esses tratamentos de Deus, para que nós cheguemos no objetivo dEle. Então eles dizem assim no verso 27, por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e os meus juízos passam desapercebidos ao meu Deus. O sentimento desses remanescentes era de esquecimento. O sentimento desses homens era de abandono. O sentimento desse povo era que Deus estava sendo cruel demais com eles. O sentimento desse povo era que Deus estava perdendo tempo para tirá-los da prova. E aqui eu tenho uma aplicação para mim e para você aqui. Aqui o Senhor falou muito ao meu coração, pastor, porque esse sentimento de esquecimento às vezes nos rodeia. No tempo de provação, no tempo de dificuldade, no tempo das nossas lutas, nos tempos das nossas aflições, esse sentimento fica dando volta ao nosso redor e fica martelando. O Senhor esqueceu de você. Você está esquecido por Deus. Ele não está te vendo mais. Ele não quer agir ao seu favor. Ele não quer te tirar dessa situação. E são pensamentos que vão nos rodeando. São pensamentos que vão tentando entrar para tirar de nós o nosso foco. Mas o eterno Deus nunca se esquece de ninguém. O problema, principalmente com esse povo aqui, não era Deus se esquecer deles, e sim eles não entenderem que eles não estavam mais no controle da situação, que quem tinha o controle da situação era Deus. Então cabe aqui a nós uma reflexão, porque muitas das vezes nós sentimos tentados a pensar dessa forma, que nós estamos esquecidos, que as coisas não estão dando certo, que não está indo bem, que Deus não está conosco, porque às vezes nós nos esquecemos do dia que nós levantamos as nossas mãos cansadas, nos entregamos ao Senhor e dissemos assim: Senhor, agora não sou eu mais que reina, quem reina é o Senhor em mim. Nós cantamos isso em vários cultos dizendo: Senhor, não sou mais eu, mas sim o Senhor. Então, ou seja, nós entregamos a Deus o controle da nossa vida e dissemos a Ele assim: agora, Senhor, controla a minha vida, guia a minha vida. Só que a gente se esquece disso, e quando a gente se esquece disso, nós pensamos que Deus nos esqueceu. Mas Ele vem aqui nos lembrar hoje dizendo assim: ei, eu continuo no controle, você não tem mais controle sobre a situação, você já entregou nas minhas mãos, então deixa que eu sei o tempo, a hora, o momento certo de agir. Está na mão dele. E o povo se questionava por conta disso. E o problema é nós pensarmos que nós estamos sabendo muito, porque nós podemos pensar: chegou o tempo de sair dessa situação, chegou o tempo de Deus dar uma virada na minha vida, chegou o tempo de tudo acontecer, e Deus está dizendo para nós: acalma o teu coração. Você está muito aflito, você está muito acelerado, muito acelerada. Você conhece alguém acelerado, irmãos? Aquela pessoa que não consegue nem ficar parada, você está com ele e está assim. Ó. Conhece alguém assim? Opa! E como? Às vezes essa inquietação bate na gente, principalmente nesse tempo que nós vivemos, que a ansiedade está na flor da pele. Então a gente fica aflito para ver o que vai acontecer. Para você ter uma ideia, como nós estamos aqui em época de Copa,
Eu estava vendo um camarada na empresa, no horário de trabalho, e o camarada estava tão acelerado que na mesa dele tinha 2 monitores. E aí eu levantei assim para tomar um café e fui lá. Ele estava assistindo 2 jogos ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Aí ele falou, não, é que eu estou vendo esse jogo e já esperando o resultado desse, porque depende... E às vezes a gente é assim. Nós estamos focados numa coisa e perdemos o foco e estamos olhando em 2 coisas ao mesmo tempo. Não, isso tem que acontecer para que o resultado disso afete a minha vida. E Ele está te chamando e dizendo assim, descansa, porque você não tem controle de nada. Descansa. Você não tem controle, você não precisa saber de nada. O problema é que a gente quer saber de tudo. Nós queremos tudo explicadinho. E quando o Senhor chama o grande, o pai Abraão, diz para ele, sai da tua terra e vai até o lugar que eu tenho te mandado. E ele sai sem que Deus desse a ele mais explicações. E é isso que Deus está nos chamando hoje para dizer, eu não preciso ficar te explicando nada, porque você já me deu o controle, agora eu estou guiando a tua vida. Nós cantamos na nossa igreja um hino que nós temos no nosso cenário, que eu não sei se eu comentei aqui, eu sempre cito isso, que ele diz assim, solta o cabo da nau. Já ouviu esse hino? Solta o cabo da nau. Meu Deus, os crentes são da... Com fé em Jesus. Oh, glória. Você é da Bleia também, hein, irmão? Os da Bleia estão por aqui, ó. Glória a Deus. Esse hino é uma verdade. A nau é o barco. O problema é que a gente entra no barco e a gente quer ficar no lugar de Jesus ou do Espírito Santo. A gente quer pegar o leme aqui e ficar guiando o barco. Ele está falando, não, solta o cabo da nau, solta o leme. Deixa que o vento do Espírito soprará em que direção a sua embarcação vai. E a gente está preocupado, tem que ir por aqui, porque eu estou vendo a tempestade ali, e o barco está indo para o meio da tempestade. Você está pensando, Senhor, não deixa o meu barco ir para o meio dessa tempestade, porque não vai dar certo, e está dando tudo errado. E o Senhor está falando, e você está querendo pegar no leme, Ele está falando, rapaz, tira a mão, porque eu sei, eu estou indo para o lugar certo, mas a tempestade, mas é lá que eu vou te ensinar, e você verá coisas grandes. Aleluia! Glória a Deus. Então, nós temos que fechar esses olhos carnais e deixar os olhos do Espírito abertos. Porque daí não atrapalha nada. Podemos pensar que a hora está errada, que o lugar está errado. Mas tem algo interessante aqui. O Senhor quer que a gente permaneça na rota. Mesmo que aquilo que Ele prometeu ainda não aconteceu, porque entre a promessa e o cumprir, e o alvo, chegar no objetivo, o Senhor trabalha aqui de forma especial. E é nesse meio que muitas coisas espirituais acontecem na nossa vida. Eu separei aqui, para falar, anotei aqui para eu não esquecer, sobre José. Né? José recebe a promessa, um sonho revelador, só que até cumprir o sonho foi um longo processo, vocês conhecem a história. Só que o interessante é que até ele chegar lá no lugar que o Senhor falou que ele estaria, que todos se curvariam diante dele, foi muitas dores. Mas às vezes a gente só olha para as dores, mas não foi só dores. Foi muito agir de Deus também. Foi muita operação de Deus também. Porque ele estava no caminho, cheio de processos, cheio de dificuldades, cheio de dores, mas o Senhor era com ele. E olha que interessante. Aonde ele chegava, a mão do Senhor era com ele. Ele chegou na casa de um homem, Potifar,
desde o dia que ele chegou, a situação mudou. Ele foi para a prisão era de um jeito. Quando ele chegou na prisão, a prisão mudou. Ele foi para o reino, quando ele chegou no reino, o reino era de um jeito, e ele chegou, a situação mudou, porque a Bíblia diz que tudo que ele tocava, Deus abençoava. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar melhor. Eu não estou aqui para profetizar que no ano de 2023 não haverá dificuldade nenhuma. Não seria tolo de dizer isso. Não seria infantil de te enganar e te ludibriar com isso. O próximo ano tem dificuldade como todos. Nós não sabemos se mais ou se menos, mas as dificuldades estarão lá. O que eu vim aqui profetizar é que, mesmo que venhamos nos encontrar com as dificuldades, no próximo ano, profetizando aqui para esta igreja e para você que veio aqui ouvir a palavra, haverá provisão de Deus, haverá reorganizações de Deus, haverá restaurações de Deus sobre a tua vida, porque Ele irá agir no passo que você caminha em direção ao alvo. O que significa isso literalmente, explicativo, bem fácil? Ele está dizendo, quando nós estivermos trilhando o ano de 2023, as dificuldades virão bater em nossa porta, e quando elas baterem na nossa porta, elas vão causar dores, elas vão causar sim algumas ansiedades, algumas tristezas, algumas angústias, isso faz parte da vida, mas só que o Senhor está dizendo, aonde entrar a tribulação, aonde entrar a angústia, Ele entrará também com a provisão do céu sobre a tua vida. Será nesse tempo em que Ele vai reorganizar as coisas, porque tem momentos que as coisas saem da ordem, e aí Ele vem para colocar as coisas em ordem. E o Senhor está te prometendo, está dizendo para a tua vida, não se preocupa que eu vou organizar novamente a situação. Ele está dizendo, e eu fiz questão, pastor, de marcar isso daqui, porque eu entendo e eu sei que Deus vai fazer isso, Ele vai reestruturar algumas situações na sua vida. O que é reestruturar? Talvez existe já uma estrutura pronta, mas essa estrutura não está no nível ou da forma que Deus quer, e Ele vai fazer uma reestruturação. E quando Ele fizer isso, a mudança vai ser tremenda, vai ser poderosa. Então você pode dizer para um amado aí do seu lado, se tiver alguém perto, se não tiver, você lança para mim aqui, porque quanto mais tiver, melhor. Diz assim, você vai receber reestruturação de Deus. Meu Deus. No 28 ele diz assim, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. O profeta está chamando o povo aqui para uma realidade, e convidando o povo a se lembrar daquilo que eles já sabiam, porque se eles se lembram, é porque eles já sabem, já soube algum dia. Então ele está dizendo assim, olha, estou te convidando a se lembrar novamente. Vocês já provaram isso, e vocês já ouviram isso, vocês já aprenderam isso. Então por isso que a palavra veio, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor teu Deus, não se cansa e não se fatiga? Ou seja, vocês se esqueceram quem é o Deus de vocês? Vocês se esqueceram o que vocês já provaram lá no passado? Vocês já se esqueceram dos testemunhos? Porque era assim que se passava de geração em geração, os pais se sentavam com os filhos e contavam as histórias dos grandes homens que tiveram experiências profundas com Deus? Vocês se esqueceram? Isso significa
que as dores não podem nos fazer esquecer das grandes coisas que nós já vivemos com o Senhor. Nunca se esqueça. Eu tenho certeza, se eu parar aqui a pregação e chamar um de vocês aqui para contar um testemunho ou algo que o Senhor já fez na sua vida, você vai ter alguma coisa para dizer que o Senhor fez. Eu tenho certeza que ainda que você pense assim, mas foi tão pequeno o que Deus fez, se você contar aqui nesse altar, como não foi o homem que fez, como foi Deus que fez, ao você contar, automaticamente quem estiver ouvindo será edificado e será tocado por Deus. Porque tudo aquilo que Deus faz é proveitoso, e Ele causa marcas, e essas marcas não são para ser apagadas. Quando o Senhor foi curar o paralítico, o Senhor disse para ele assim, você vai andar agora, mas pegue a tua cama e vai embora. Irmão, se o camarada não andava, e ele estava em cima de uma maca, precisando que as pessoas levassem para lá e para cá, o Senhor falou para ele, vai agora e anda, para que ele ia levar a cama, a maca? Eu não preciso mais disso. Isso daqui era o símbolo que estava sobre a minha vida quando eu tinha que ser carregado. Para que eu vou levar? E o Senhor falou, não, pega a sua cama e leva junto com você. Porque eu entendo que Deus estava dizendo, o Senhor Jesus estava dizendo para ele, leva com você, para que você nunca se esqueça que você saiu dali porque eu te tirei. Um dia você estava ali e eu tive poder para poder te tirar dessa situação. Então, trazendo para a nossa realidade, aquilo que Ele fez na sua vida não é para deixar no esquecimento, é para estar bem fresco aqui na sua cabeça. E você se lembrar todas as vezes que a dificuldade bater na tua porta, e você pensar em se esquecer dele, você lembra, não, o Deus que eu sirvo já fez coisas tão grandes e maravilhosas na minha vida, e não será desta vez que Ele deixará de fazer. E aí você, isso daqui não está marcado não, mas o Espírito de Deus é o que está dirigindo essa palavra. E olha aqui que interessante. Sem que você saiba, talvez no seu momento mais difícil, é que Deus vai colocar pessoas perto de você, para que você seja um instrumento de Deus para ela. Quando você pensar assim, eu é que estou precisando de uma palavra de ânimo, de uma direção, e essa pessoa vem a mim e ainda pede para que eu a ajude, e o Senhor está te dizendo assim, fica atento, porque pessoas virão bater a sua porta, pessoas chegarão perto de você, pessoas que não têm essa mesma força, essa mesma visão, esse mesmo pensamento de Deus, e o Senhor está dizendo que vai usar a tua vida. Pode contar aquilo que Ele fez sobre a tua vida, porque será um instrumento poderoso para levar essa pessoa ao conhecimento de Deus e à edificação espiritual. E através disso Deus vai tratando em você. Deus vai tratando em nós. Perceba aqui que o pensamento desse povo é que parece que o Senhor se esqueceu. Mas o Senhor diz, lembre-se. Então o convite é, olhe para trás, veja as maravilhas que o Senhor fez. Porque você sabe o Deus que você serve. Você sabe o Deus que você escolheu para servir. Por isso que você não abandona Ele. Talvez, sabe aquela expressão assim? Vou chutar o pau da barraca, tem uma expressão assim, né? Eu sei que aqui ninguém fala isso, ninguém pensa assim. Eu já falei para vocês que a igreja, aqui o pastor está na bênção, a igreja não tem problema. A igreja que eu dirijo tem uns probleminhas, sabe? Aqui o pastor está na bênção, a pastora está na bênção. Mas tem algumas pessoas lá que às vezes chegam assim, pastor, eu não aguento mais, vou chutar o pau da barraca, vou largar tudo, vou... Não, chega. E aí a gente está ali, não, irmão, então. Mas chega no próximo culto, o crente está lá. Chega o próximo ano, ele está lá.
Passa mais um ano, ele está lá. Por quê? Porque ele sabe o Deus que ele serve. E a gente é assim também, às vezes o sentimento que vem é: vou largar tudo. Mas como a gente sabe o Deus que a gente serve, a gente diz assim: para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Agora, um segredo importante que o Senhor está dizendo para eles: não esqueça da palavra. Não esqueça daquilo que você ouviu, que é a palavra que entra em nosso coração. Porque a palavra de Deus produz em nós. A palavra de Deus, que é a semente do Senhor, ela gera em nós. Então não se esqueça. O salmista no Salmo 119:11, ele canta: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Provérbios 3:1 diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não pecaste contra o meu nome. Então diga mais uma vez, é a última que eu vou falar, diga para ele: guarda a palavra. Guarda a palavra. Dá força, 29, dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. A promessa é de dar força a duas classes de pessoas aqui: aos cansados e aos que não têm vigor. Cansado, aqueles que já lutaram, já tentaram, já se esforçaram e não alcançaram nada. A promessa do Senhor é: dar forças ao cansado e multiplicar as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, a mensagem profética para nós é: esse Deus conhece quem está cansado, conhece quem lutou e quem tentou e não alcançou. Eu não sei se você já teve essa experiência de depositar toda a tua confiança, o teu crédito, lutar e batalhar por aquilo, e aquilo que você lutou e batalhou não deu certo. Aquilo que você investiu não foi para frente. Aquilo que você tinha convicção foi frustrado. E quando isso acontece, é inevitável manter as forças, porque você se cansa. Em certas situações, repetitivas principalmente, quando você faz, se esforça, faz, se esforça, faz, se esforça, e nada muda, a consequência é se cansar e pensar que nada vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo assim: eu sou o Deus que dou força àquele que está cansado. E esta força tem o mesmo sentido de graça, que vai vir não por nosso merecimento, não porque nós estamos fazendo alguma coisa, é porque Ele olhou a nossa fraqueza e disse assim: eu vi o teu esforço, eu vi a sua investida, eu vi o teu coração, porque o Senhor, Ele sonda e esquadrinha o íntimo do homem, e antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor, Ele já conhece. Então, aquilo que nós ainda nem falamos, o Senhor, Ele já conhece. Então, Ele vai nos esquadrinhando, Ele vai nos sondando, Ele vai na profundidade aonde só o Espírito de Deus alcança, e a palavra dEle vem em nossa direção. E quando a palavra dEle vem, ela vem cortando a carne, ela vem cortando as juntas, medulas, vai penetrando no íntimo e no profundo e alcança um lugar que ninguém mais consegue chegar. E lá Ele manifesta com força e diz assim: agora eu te dou força, porque eu sei que você está cansado. E aquele que está sem vigor, sem energia, o Senhor
faz brotar novamente a energia. No 31 ele diz: mas os que esperam no Senhor, é o último verso, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existe aqui uma condição proposta para vivermos a manifestação de Deus: aqueles que esperam no Senhor. A minha pergunta primeira é: você está disposto a esperar no Senhor? Porque isso é um desafio muito grande. Isso mexe com o nosso ego. Isso mexe com o nosso ímpeto. Principalmente aqueles ou aquelas que têm costume de agir por conta própria quando nada acontece. Já viu a mulher quando é muito acelerada e o marido é mais lento? Ela fala assim para ele: seca a louça. E aí ele está naquele ritmo. Ela não aguenta ver aquilo porque o ritmo dele incomoda ela. Ela já vai lá, toma o pano de prato e ela mesma enxuga. Não tem aqui em Mogi também, né? Sabe quando isso acontece? Então o Senhor está nos dizendo assim: olha, você vai ter que olhar a situação e esperar no Senhor, para que você não tome a frente de Deus. Então ele está dizendo: aqueles que esperam no Senhor, é uma condição. Então para o próximo ano o Senhor está dizendo assim: olha, tudo isto que será profetizado aqui, através desse vaso frágil que vos fala, tem uma condição, é esperar no Senhor. Se você estiver disposto, então você vai receber o que vem daqui por diante. Porque nós temos que sair daqui dizendo: Senhor, eu não vou agir mais por conta própria. Eu não vou mais tomar a frente do Senhor. Eu não vou mais colocar nas tuas mãos e tirar ao mesmo tempo. Eu vou lançar e vou esperar até que o Senhor faça. E é isso, para isso que Ele está nos chamando. Ter esperança, ou seja, não desistir até a efetuação daquilo que Deus falou. Não perca a tua esperança. Isso significa que vai ter que ter um esforço seu. Você vai ter que colocar força nisso para que o Senhor renove as suas forças. Renovação. Vou usar um exemplo aqui. No santuário, quando o Senhor institui o santuário, o Senhor manda colocar alguns utensílios. Um deles era o castiçal. O castiçal era a lamparina que ficava acesa dentro do templo, porque havia as cortinas do tabernáculo, né? E era escuro lá dentro porque era de couro. Então tapava toda a claridade que vinha de fora. Então tinha que ter uma luz ali dentro. Então havia o castiçal ali dentro. E a ordem do Senhor era que esse castiçal não se apagasse, não podia se apagar. Era o símbolo também da igreja, era um símbolo também de Jesus, porque tudo que havia no tabernáculo apontava para Cristo, mas isso é para um outro dia. Eu só quero falar do processo que o sacerdote tinha que fazer. Havia nesse castiçal um local para colocar o azeite. E o azeite era o combustível que mantinha a luz acesa. Mas para que a luz permanecesse acesa, tinha um pavio. Sabe o que é pavio? Uma vela. Uma vela tem aquele pavio, que às vezes no aniversário dá trabalho para a gente assopra, ela apaga, daqui a pouco ela acende de novo, apaga. Pavio. E a gente tenta molhar ele para ele não acender mais. Lá era tipo isso. A lamparina estava ali, havia o azeite e tinha um pavio ali colocado. E ao passo que o azeite ia queimando e abaixando, o pavio permanecia ali aceso, e quando ia se acabando, o pavio começava até fumegar. O que é isso? Ora acender, ora apagar, ele ficava vermelhinho na ponta. E o sacerdote tinha o trabalho de reabastecer sempre, para que não acabasse o azeite. Acabando o azeite, se apagaria.
então a lamparina. Então ela não poderia se apagar por ordem de Deus. Então era um cuidado extremo. Por quê? Porque um pavio apagado, primeira coisa que acontecia, ele endurecia. Repete comigo, endurecia. Outra coisa que acontecia que era terrível, ele fumegava. O que é fumegar? Ele soltava uma fumaça, porque é igual a vela que eu citei aqui de aniversário. Quando ela se apaga, ela vai soltando aquela fumacinha. E aquilo irrita o olho, aquilo tem um cheiro ruim. Imagine num ambiente todo fechado. Então, eu quero usar essa analogia aqui para profetizar algo sobre a nossa vida. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então vamos falar de renovação, porque para o próximo ano nós vamos precisar ser renovados. E nós então somos aqui esse pavio. E o Senhor está dizendo, para que o pavio continue aceso, o primeiro lugar que ele tem que estar, mergulhado no azeite. E o que simboliza o azeite para nós que cremos no Espírito de Deus? O azeite simboliza o Espírito do Senhor. Então você é um pavio que já está aceso, mas que tem que permanecer mergulhado no azeite, porque o dia que você sair e acabar o azeite, acaba também o fogo que está sobre ti, a chama que queima em você. Acabou a chama, não tem mais esperança. Então o Senhor me chamou aqui, te trouxe a esse lugar para dizer para você, você é um pavio. E você não pode mais sair da presença do Espírito de Deus, porque você longe do Espírito de Deus, você se torna duro. Você já percebeu o crente, quando ele vai se afastando do Espírito de Deus, quanto mais ele se afasta, mais duro ele fica. Aí Deus fala com ele, ele faz birra, ele fala assim, pode falar, eu não mudo, eu vou ficar aqui. O Espírito está te chamando, dizendo assim, vai para o culto hoje, eu tenho algo para falar com você. Vai para a igreja. E ele fala assim, hoje eu não vou, só de raiva. Quando nós começamos a distanciarmos do Espírito de Deus, presta atenção porque eu vou repetir, nós começamos a nos endurecer. Irmãos, crente duro é problema para Deus, crente duro, Deus vai agir. Como que Deus age? Ele diz assim, eu esmiuço a pedra. Não há pedra dura que o Senhor não possa esmiuçar. E eu tenho certeza que você não quer ser quebrado por Deus, porque você é muito valioso para que Deus te perca. Então Deus diz assim, eu prefiro te quebrar, eu prefiro te fazer em pó, refazer você do que te perder. Então não se endureça comigo não, porque eu sou o teu Deus, eu te conheço, eu sei quem você é e eu sei como tratar você. E se Deus está dizendo isso, Deus está trazendo um alerta para você, que acha que pode andar pelo teu caminho sem o Espírito Santo, sem a direção dele, sem ele te guiar, sem você estar em comunhão com ele, sem você estar alimentando essa chama. Ele está dizendo, não se afasta, porque se afastando você se endurece. Você se endurecendo, eu trato você. Pensou que eu vinha trazer só uma palavrinha de bênção? Deus está nos chacoalhando e dizendo assim, crente, cadê a tua busca pelo Espírito de Deus? Nós se esquecemos. Tem um livro que eu gosto muito, O Deus Esquecido, de Francis Chan. Ele fala sobre isso, o Deus esquecido, que é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente se esquece, e o Espírito Santo está todo momento conosco, ele habita em nós. Ele habita em nós. Apesar de eu ser da Bleia, eu falo para os crentes lá na igreja, eu falo assim, crente, não adianta você pular, você rodar, dar piruleta, isso não é presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo é andar em comunhão com Ele, Ele fazendo o teu coração queimar aonde você esteja, e Ele guiando o teu caminho, e você obedecendo Ele. Isso é ter o Espírito e ser cheio. E eu tenho certeza que você quer ser cheio, porque, irmãos, a qualquer momento, a qualquer oportunidade, Ele pode fazer com que essa chama que está brilhando em você alcance alguém que está em trevas. E às vezes não é para você, porque nós costumamos muito querer para nós. Eu quero tudo para mim, eu quero tudo em meu favor. Ele está dizendo assim, não é só para você. Eu te levantei não só para receber, eu te levantei para dar também. Porque você tem. Irmão, só pode dar quem tem.
E ele está dizendo, você tem, porque você é esse pavio. E pavio, irmão, quando começa a fumegar porque está acabando o azeite, ele irrita os olhos, ninguém quer ficar perto, ele não cheira bem, ninguém quer estar junto, ele contamina o ambiente. Porque uma pessoa fora de direção de Deus, ele estraga o ambiente. Mas o Senhor está te chamando para dizer assim, você é um instrumento poderoso para que a minha luz, para que o meu brilho se manifeste na vida dos demais. Então Deus está te dizendo assim, ó, a profecia do profeta Isaías, o pavio que fumega não se apagará. Deus está te dizendo assim, que você, no tempo em que o azeite estiver por secar, Ele enviará mais do seu Espírito, porque Ele é a fonte inesgotável, e você se acenderá de novo. O Senhor está dizendo assim, você não foi chamado para andar de cabeça baixa, você não foi chamado para andar desesperançado, você foi chamado para andar de cabeça erguida, você foi chamado para andar de forma diferente no meio da provação e da luta, para que a glória, o reflexo do Senhor brilhe em você no tempo das grandes aflições. Encerro aqui falando que o Senhor, Ele promete coisas improváveis, porque o Senhor está falando de algo sobrenatural. Ele está dizendo assim, olha, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isso significa andar e não se cansar, correr e não se cansar. Isso é algo muito improvável. E Jesus está dizendo, então, eu tenho o sobrenatural preparado para você. Você acredita ainda em coisa sobrenatural, irmão? Hoje, nesses tempos, é difícil as pessoas acreditar naquilo que é sobrenatural. A gente acredita naquilo que é natural, naquilo que é provável. Por isso que nos acomodamos, mas Ele está dizendo assim, eu quero que você viva o sobrenatural. Sobrenatural. Aquilo que não é comum, é o que Deus está querendo que você viva. Para que você cause edificação, ao mesmo tempo espanto, em pessoas que não crêem no poder de Deus. Viver o sobrenatural e ser essa testemunha vai gerar nas pessoas uma fé. Porque aquele que não crê em Deus, ele precisa ver, porque ele ainda não é como nós. Nós não precisamos ver para quê? Porque nós já cremos no Senhor, mas tem pessoas que precisam de um sinal. E Deus está dizendo, você vivendo o sobrenatural, alguém vai ver e vai dizer, mas como isso aconteceu? Mas como isso pôde acontecer? É igual onde eu trabalho, eu não sei se eu contei isso daqui, das vezes que eu vim aqui, onde eu trabalho. Até hoje eu encontro pessoas na rua que trabalharam na mesma empresa e dizem assim, você está lá ainda? Eu falei, estou lá. Eu falei, mas como você conseguiu? Não sei. Porque quando eu entrei já foi um milagre. Quando eu entrei, eu sentei para falar com o gerente da empresa e ele me deu um horário, eu precisando trabalhar com 19, 20 anos, começando a carreira, querendo trabalhar, e ele falou assim, o seu horário vai ser das 2 às 10. Eu falei assim, para mim não dá. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho culto. Ô irmão, a cabeça. Não, porque eu sou crente, e eu tenho culto nesse horário, eu vou para a igreja de noite, não tem como eu vir para trabalhar. Ele falou, mas você não está precisando trabalhar? Não, eu estou precisando, mas eu preciso ir para a igreja também. Aí eu falei assim, pronto, acabei com... Mas assim, acabou com tudo. Mas eu estava tão na fé, naquele primeiro amor, que eu falei assim, seja o que o Senhor quiser. Larguei na mão do Senhor. E aí ele falou assim, peraí. E ele pegou o telefone, eu falei assim, então agora ele vai chamar o rapaz que me indicou para a vaga, vai chamar a atenção dele. Mas daí ele falou assim, ô fulano, chama um amor aí para mim. Era o gerentão lá de dentro lá da produção. Chama ele aí, pede para ele vir aqui na minha sala. Eu falei assim, vixe,
vai ser só um não, vai ser 2 agora. Eu vou ouvir tudo que tiver direito. Aí o 2, ele chegou, encostou e falou assim, meu amor, é o seguinte, eu estou com esse rapaz aqui, ele quer trabalhar. Só que ele não pode trabalhar das 2 às 10. Você pode fazer alguma coisa? Ele olhou bem para minha cara assim. Posso, vou fazer o seguinte, vou pegar o fulano de tal, vou jogar para o período da noite, ele entra de manhã das 6 às 2. Tá bom assim? Eu falei assim, tá ótimo. Irmão, quando eu falei tá ótimo, o homem virou para mim e falou assim, Issal, vamos fazer diferente? Vamos fazer assim, ele vai trabalhar, na verdade, no horário comercial, das 7h30 às 5h30 e na sexta-feira ele sai 1 hora mais cedo. Tá melhor para você? Eu falei, tá melhor ainda. E, irmãos, pasme o que eu vou dizer, eu era o único que trabalhava na produção, porque era uma empresa, na época, eu entrei na área da produção, eu era o único que trabalhava nesse horário, porque era turno, não tinha como trabalhar fora disso, o pastor sabe disso, era das 2 às 10, das 10 às 2 e assim por diante, não tinha meio termo, e eu era o único, e eu não entendia nada, e eu estava lá trabalhando, às vezes alguém olhava para mim e dizia assim, mas por que só ele nesse horário? Por que só ele pode? E eu falo assim, não conversa comigo não, vai conversar com o dono lá, porque foi isso que Deus fez. E até hoje, muitos que entraram comigo naquela época, já saíram e hoje perguntam, e aí, como que está? Eu falei, estou lá, graças a Deus. E o Senhor foi nos levantando ali dentro daquela empresa, até nos colocar numa posição maior, porque Deus faz assim, irmão. Eu queria contar tantas experiências aqui, e hoje que a minha esposa está aqui, eu nem vou falar mais aqui, essa vai ser a última, tá? Porque já está dando meu horário já. Essa é a última. Só para edificação, para mostrar que Deus é um Deus do sobrenatural. Quando eu conheci essa mulher aqui linda, a Naisa, quase se acertou, pastor, a Naisa. Quando eu conheci ela, irmãos, eu demorei... depois que eu me converti, eu coloquei um propósito de só namorar e casar com aquela pessoa que fosse de Deus mesmo. E as pessoas diziam assim para mim lá na minha conversão, com 20 anos, quem você vai casar? Eu vou casar com uma loira dos olhos verdes. Vou casar com uma loira dos olhos verdes. Aí todo mundo fala, você é exigente. Eu falei assim, eu estou esperando no Senhor. Passou-se o tempo, rapidinho, 9 anos. E aí apareceu. E nós fomos resumindo, não dá para contar toda a história, mas nós fomos num culto, nos conhecemos e tudo mais. Na primeira semana que a gente estava conversando, fomos comer uma pipoca, parei o carro, nós estávamos ali comendo uma pipoca, e a hora que eu esqueci o rádio ligado, na hora que nós fomos embora, o carro não pegava. Aí logo, você empurra? Olha a minha situação, irmão, é sobrenatural. E agora, você ajuda a empurrar? Porque você faz pegar? Ela falou, eu não sei fazer pegar. Eu falei assim, então vai ter que ser eu. Como que nós vamos fazer? No centro da cidade. E aí eu coloquei a mulher para empurrar o carro. Chamei um camarada, a gente fez o carro pegar, o carro pegou, fomos embora. Vou contar bem rapidinho. Estacionamos o carro na frente da casa da minha mãe. Quando nós estacionamos o carro, eu olhei para ela e falei assim, nós vamos ser assaltados agora. Você não reaja, por favor. Porque eu vi 3 moços virando a esquina e eles olharam para nós assim, eu falei assim, já era, perdemos. Eu falei para ela, não reage, porque eu não conhecia ela, não sabia como ela ia reagir. O rapaz só tirou uma arma desse tamanho, brilhosa, colocou assim e falou, desce, passa para o outro lado. Passou eu para o outro lado, ia deixar ela naquele muvuco, colocou ela atrás e levou a gente para um lugar que eu nem sabia. E andou, foi no meio de uma horta lá, num campo, um lugar bem, quase Ribeirão, divisa de Suzano com Ribeirão Pires. Nos levou lá para esse lugar, nos colocou lá, numa rua escura, só horta de um lado para o outro, roubou tudo que a gente tinha, foi embora com o carro e falou assim, entra vocês 2 nesse mato aí, senão eu mato vocês. E a gente desceu para o mato lá, depois voltamos para a rua. Quando nós voltamos para a rua, irmãos, um breu, olhava para um lado, tudo escuro, tudo sujo de barro. Acabei com a horta do homem. E aí eu olhei para um lado e para o outro, ela falou, para onde a gente vai? Eu falei, vamos caminhando, vamos voltar, vai dar em algum lugar aqui. E nós começamos a andar. Quando começamos a andar, um barulho de carro. Só que não era um carro, eu falei, um barulho muito forte, era um ônibus. E ela ficou desesperada achando que era o pessoal voltando.
E eu falei, não, o barulho está diferente. E veio aquele ônibus, um ônibus escolar. E aquele ônibus veio, acendeu a luz e eu comecei a dar sinal. Falei, vai que ele para. Dei sinal, ele parou. Quando ele parou, falei assim, o senhor pode dar uma carona para a gente foi roubado. Expliquei para ele. Ele falou, entra aí. Nós entramos, sentamos. Ela ficou do meu lado toda apavorada, tremendo. E o rapaz ficou olhando para a gente, né? No retrovisor, ele olhou assim para mim e falou assim, eu te conheço. Ele falou assim, você é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou assim, você já pregou em tal lugar? Eu falei, já preguei em alguns lugares, eu não me lembro. Seu nome é Rodrigo? Eu falei, sou eu mesmo. Ele falou, te conheço, eu já vi você pregar uma vez na igreja assim, assim, assim. Eu falei, que bênção. Ele falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu moro no Sesc. E é no outro extremo da cidade. Ele falou assim, agora são 11 e pouco da noite, era 11, quase meia-noite, né? Ele falou, 11 e pouco. Eu levei as crianças para a escola, porque eu trabalho levando crianças para a escola, e estava em casa na poltrona deitado. E o Espírito de Deus falou assim para mim, pega a chave do seu carro, do ônibus e sai, que eu vou te mostrar onde você deve ir. Ele pegou a chave, levantou, a mulher dele falou, onde você vai? Ele falou, não sei, o Espírito de Deus está me mandando ir num lugar. E ela disse assim, você está ficando louco? Ele falou assim, eu vou. E ele pegou a chave e foi, e o Senhor foi guiando ele, e ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo. E ele foi entrando nas ruas e começou a entrar em rua escura e falou, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor só dizendo para ele, vai, vai, vai. E ele sentindo a virtude de Deus. E ele falou assim, que quando nos encontrou, ele falou assim, agora eu entendi o porquê Deus me mandou nesse lugar. É sobrenatural ou não é? Em alguns minutos, ele nos levou embora, estávamos dentro da delegacia, e para a glória de Deus, eu conheci minha sogra dentro da delegacia. Meu primeiro contato com a minha sogra, e ela é uma benção, graças a Deus. Mas, irmãos, quando Deus quer agir, Ele é tão maravilhoso, porque um dia antes, eu tinha contado isso para você, né? Um dia antes, um rapaz chegou para mim e falou assim, Rodrigo, você não vai pôr seu carro no seguro, não? Eu falei para ele assim, meu seguro é Jesus, porque eu não tinha dinheiro para pôr no seguro, e eu falei, meu seguro é Jesus. E ele falou assim, você vai ver quando roubar o teu carro, você vai falar que Jesus é o teu seguro. E não roubaram o carro, irmão? E era no sábado, e eu falei assim, como que eu vou chegar segunda-feira na empresa, o cara vai olhar, cadê o carro? Não era Jesus o teu seguro? Fui levar o meu cunhado com o carro dele em São Paulo para fazer uma cirurgia no dia seguinte, depois de todo esse acontecido. E eu vim no meu pensamento assim, Senhor, querendo ajudar Deus. É o seguinte, Senhor, eu vou ter que ir comprar um carro, de qualquer jeito vou ter que chegar lá. Porque quando o camarada falar para mim assim, roubaram o teu carro, eu vou falar para ele, roubou porque Deus queria dar um novo. Eu não posso deixar o teu nome ser envergonhado. Meu desejo era esse, pastor. O nome do Senhor não pode ser envergonhado. E quando eu estava vindo embora, por volta das 11 da manhã, o telefone tocou, meu celular, minha mãe dizendo assim, onde você está? Eu falei, estou voltando. Ela falou assim, vai direto para a delegacia. Eu falei, ai meu Deus. E fui para a delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, que eu bati o pé na delegacia, tinha um policial na porta. Ele falou assim, você é o dono do carro assim, assim? Eu falei, sou eu. Ele falou assim, você é crente? Eu falei assim, para a glória de Deus. Pela misericórdia, bondade do Senhor, aquela humildade que a gente tem costume de falar, né? Aí ele olhou e falou assim, rapaz, você é crente mesmo, Deus operou, hein? Prepara para fazer o culto de ação de graça. Eu falei, por quê? Ele falou assim, eu tenho mais de 20 anos de polícia. Toda vez que a gente acha um carro roubado, principalmente igual o seu, a gente encontra queimado, sem roda, tudo destruído, que eles arrancam tudo, queima e deixa lá, se eles não conseguirem passar para frente. Ele falou assim, mas nós encontramos o teu carro, estava no bairro X, falou lá o local, que era um lugar perigoso, que era um lugar, inclusive, de desmanche de carro. E ele falou assim, o teu carro estava com as 4 portas abertas, e atrás, no banco de trás, tinha uma Bíblia aberta, lá no banco de trás. Era o que nós encontramos dentro do seu carro. E o seu carro não tem um arranhão, pode ir lá ver. E nós pegamos o carro, peguei o carro, glorifiquei o Senhor.
Louvamos a Deus, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. Ele faz coisas que a gente não espera, porque Ele é Deus. Então, creia nisso. Eu falei isso para que a sua fé seja edificada e para que você creia e espere no Senhor. Às vezes a gente tem vontade de agir, mas se a gente esperar no Senhor, é melhor ainda, porque Ele sabe como glorificar o próprio nome dEle. Amém? Que essa palavra possa ter falado ao teu coração, que o Espírito de Deus, que é o verdadeiro pregador, continue te alimentando. E desculpa aí pelo horário, preguei bastante, hein, pastor? Meu Deus, hoje eu estava com sede, hein? Oh, meu Deus. Me perdoe pelo horário, irmão, já estou aqui no meu limite, tá bom? Mas é uma alegria estar aqui, é tão bom que eu quero ficar falando aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor, a palavra. Amém. O pastor está crente hoje. Glória a Deus. E a sogra deixou casado, né, pastor? Glória a Deus. Uma dica aí, irmãos. Marca um encontro com a sogra na delegacia e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu quero orar para que Deus possa guardar essa palavra no teu coração e para que em todo 2023, quando a tempestade chegar na tua vida, que você possa entender que a bonança está vindo atrás em nome de Jesus Cristo. Que o Deus que guardou José, o Deus que dá força ao cansado, que dá asa, que dá visão, que dá direção, Ele será sobre mim, sobre você, sobre a igreja do Senhor em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos pela tua boa palavra. E nós afirmamos nesse altar tudo que foi dito aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que nós avançaremos, que nós correremos, que nós não nos cansaremos, que o Senhor nos sustentará. E nós te pedimos em nome de Jesus, que mais que profético, Senhor, isso seja uma verdade absoluta em nossas vidas, em nome de Jesus. Sobre janeiro de 2023 a dezembro de 2023, em nome de Jesus, guarda todas as frentes das nossas vidas, em nome de Jesus. Que os nossos filhos, que os nossos netos, que o nosso casamento, que os nossos pais, que o nosso trabalho, que a nossa nação seja guardada por Ti em 2023, em nome de Jesus, e que todo levante do príncipe das trevas contra nós caia por terra em nome de Jesus, e que todo obstáculo seja uma oportunidade de ascensão para a Tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio no cuidado de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor, que Deus lhe abençoe ricamente, em nome de Jesus. É bom ouvir do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Tenho um carinho, um respeito muito grande pelo pastor. Eu sei o quanto sério ele é com as coisas de Deus, em nome de Jesus. E particularmente eu gosto quando o pastor fala assim, isso não está organizado aqui na minha mensagem, mas o Espírito de Deus me manda falar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida do Senhor. Eu quero convidar você que trouxe seu dízimo e a sua oferta a sair do teu lugar, vem aqui à frente, e nós vamos consagrar ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você que está no teu lugar, levante as suas mãos, eu vou abençoar você, da mesma proporção daqueles que estão aqui, trazendo ao Senhor aquilo que nós queremos, que é a provisão de Deus sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Estende ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, e nós vamos consagrar ao Deus poderoso. Pai, nós cremos na Tua santidade, no Teu cuidado e na Tua mão poderosa sobre nós. Eu te peço em nome de Cristo Jesus que o Senhor seja a provisão, o sustento, o guarda desse meu irmão aqui em nome de Jesus em todas as coisas. Não deixa faltar nada, Pai, em nome de Jesus. Que a saúde, que a mão do Senhor seja estendida sobre o trabalho e que ele possa ver o agir do Senhor, que ele possa ver o mover do Senhor sobre ele em nome de Jesus. Que ele sinta, Pai, em nome de Jesus, o cuidado do Senhor, Pai, na vida financeira em nome de Jesus. Que todo anjo do inferno,
todo espírito de devoração caia por terra em nome de Jesus, e a tua provisão seja sobre eles em nome de Jesus. Eu consagro dízimos e ofertas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pode depositar aqui no altar do Senhor. Que Deus vos abençoe poderosamente e que você seja ricamente cuidado pelo Senhor da provisão sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Te convido a se colocar de pé, por favor. Quero vos lembrar que amanhã, 18 horas, nós temos o nosso culto de adolescente. 20 horas nós temos o nosso culto de jovens. E domingo pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos o batismo. Temos o culto da manhã, 9 horas, e logo às 10 horas, nós temos o nosso último batismo de 2022. Amém? Se você tem alguma particularidade com o batismo, eu te recomendo, em nome de Jesus, no final desse culto, procurar a pastora, procurar o nosso líder de batismo, Luciano, para que você receba as orientações e para que você tire essa dúvida do seu coração e receba o bálsamo do Senhor, uma unção nova e uma validação daquilo que você crê na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Levante as tuas mãos para receber a bênção final. Pai, obrigado por tudo que o Senhor faz, obrigado por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, obrigado pela tua palavra sobre nós. Nós te louvamos pela vida do pastor Rodrigo e da sua família. Senhor, assim como o Senhor o trouxe, que o Senhor os leva com segurança, que o Senhor possa guardar todas as coisas do teu servo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós hoje e para todos sempre, assim seja. Amém. Pastor Rodrigo, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a vida do Senhor e de toda a tua família, em nome de Jesus. Vai na paz, meu irmão, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe poderosamente.